Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Sem Engano. Hoje, você vai descobrir a verdade nua e crua sobre quem realmente dominava a humanidade e por que a morte de Jesus foi um resgate jurídico necessário para nos comprar de volta. Prepare-se para ver os textos literais que as igrejas não te mostram, sem rodeios e sem engano. Se você quer o conhecimento direto da fonte, já se inscreve no canal e vamos direto ao ponto. Vem comigo. A transição do Antigo para o Novo Testamento revela uma ruptura teológica profunda e radical, baseada na identidade e no caráter da divindade apresentada a Israel. O livro de Atos dos Apóstolos deixa claro, através do discurso de Estevão, Atos 7, 41-43, que logo após o pecado do bezerro de ouro no deserto, Deus se afastou fisicamente daquela geração e entregou à nação de Israel às suas próprias paixões idólatras, permitindo que eles servissem e sacrificassem diretamente a entidades demoníacas conhecidas como o Exército do Céu, Moloque e a estrela do deus Renfã. Essa revelação feita por Estevão fundamenta-se estritamente na profecia textual de Amós, capítulo 5, versículos do 25 ao 27, onde o próprio texto do Antigo Testamento denunciava a farsa do culto no deserto ao registrar: Acaso me oferecestes vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda de vosso Moloque e a estrela dos vossos deuses, as vossas imagens de Renfã, que fizestes para vós mesmos. Portanto vos levarei cativos, para além de Damasco. Esse histórico de desvio espiritual e violência ritual conecta-se perfeitamente com a crítica severa feita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, onde ele afirma categoricamente que tudo o que os pagãos e idólatras sacrificam, eles o fazem aos demônios e não ao Deus verdadeiro. Diante desse cenário de corrupção, o sistema religioso estabelecido na lei de Moisés, repleto de rituais de sangue, altares e mortes diárias de animais, é classificado no livro de Hebreus como um arranjo fraco, ineficaz e incapaz de transformar o homem. O texto bíblico de Hebreus, capítulo 10, versículos do 1 ao 4 e versículo 11, é cirúrgico ao declarar que é absolutamente impossível que o sangue de bodes e touros tire os pecados da humanidade, evidenciando que aqueles rituais repetitivos serviam apenas como uma lembrança anual da própria culpa e miséria espiritual, sem jamais oferecer limpeza, muito menos purificação espiritual. Na verdade, essa rejeição divina ao sistema sacrificial já havia sido profetizada de forma contundente pelo próprio profeta Isaías, séculos antes de Cristo. Em Isaías, capítulo 1, versículos do 11 ao 14, Deus expressa claramente o seu cansaço e repulsa por aquela liturgia vazia, declarando textualmente: De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Essa rejeição antecipada em Isaías e denunciada em Amós confirma a fragilidade intrínseca da liderança daquele sistema, pois Hebreus, capítulo 5, versículo 3 e capítulo 7, versículo 27, expõem que os sacerdotes da linhagem levítica eram homens fracos e pecadores que precisavam, antes de tudo, oferecer sacrifícios diários pelos seus próprios erros antes de tentarem interceder pelo povo. Essa fragilidade do sacerdócio humano e a natureza punitiva associada ao nome de Jeová ou Javé no Antigo Testamento criam uma distinção nítida em relação ao Pai revelado por Cristo, aproximando as ações de julgamento e guerra daquela divindade hebraica antiga ao conceito teológico de Alá no Alcorão islâmico, o que demonstra que compartilhar títulos de soberania não significa adorar o mesmo Deus. Embora Deus tenha entregado aquela geração rebelde aos oráculos do céu e aos deuses falsos,
Devido à adoração ao bezerro de ouro junto ao Monte Sinai, o propósito final dessa história divina sempre apontou para o cumprimento da promessa universal feita a Abraão: abençoar e salvar pessoas de todas as tribos, línguas e nações da terra. Essa redenção global contrasta com a visão de uma salvação unilateral oferecida por Jeová, que prometia exclusividade apenas à nação de Israel em detrimento dos outros povos. A ruptura definitiva acontece quando Jesus Cristo se manifesta no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, e confronta diretamente as lideranças religiosas judaicas que planejavam sua morte, declarando abertamente que eles pertenciam ao pai deles, o diabo, definindo esse Deus dos judeus como um homicida e mentiroso desde o princípio, a própria personificação das trevas e do engano. É por essa razão que o Novo Testamento apresenta Jesus como o sacerdote perfeito, superior a Moisés, inaugurando uma ordem eterna, segundo Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículos do 11 ao 28, e realizando um sacrifício definitivo. A morte de Jesus na cruz foi absolutamente necessária, porque por meio deste feito de valor infinito, Jesus compra e resgata legalmente a humanidade de volta para Deus, uma vez que a posse e o domínio espiritual da raça humana estavam sob o poder do opositor, Satanás. Essa transação de compra e resgate espiritual, todavia, é válida especificamente para todos aqueles que voluntariamente creem em Jesus e depositam sua fé no seu sacrifício perfeito. O ápice profético e a confirmação dessa vitória jurídica estão registrados textualmente em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, onde as hostes celestiais entoam um novo cântico, declarando que o Cordeiro é digno de abrir o livro e os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Este cântico celestial em Apocalipse, capítulo 5, sela definitivamente o plano abraâmico e encerra o nacionalismo religioso exclusivista. Conforme Hebreus, capítulo 9, versículo 12, Cristo não entrou no santuário com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, de uma vez por todas, efetuando uma eterna redenção, desfazendo o império da morte gerido pelo diabo e introduzindo os crentes na verdadeira graça do Deus amoroso. Diante dessa realidade, compreende-se que toda aquela aparência de santidade, descrita no Antigo Testamento, não passava de mentiras apresentadas por Satanás para enganar os judeus e que, ainda hoje, continuam enganando a humanidade. A religião tradicional, quando invoca o nome de Jeová, está, na verdade, repetindo o erro dos antigos judeus e cultuando a Satanás. Afinal, assim como o Alcorão islâmico chama Alá de Senhor, o Antigo Testamento também usa esse título de soberania para a figura de Jeová, mas compartilhar títulos não significa adorar o mesmo Deus. O próprio Novo Testamento deixa clara a separação absoluta entre Jesus e a entidade Jeová. Em nenhuma parte do texto grego original vemos Jesus chamando Jeová de Pai, e esse nome sequer é mencionado em todo o Novo Testamento, sendo substituído por críticas severas, feitas tanto por Jesus quanto pelo apóstolo Paulo. Um exemplo claro dessa oposição espiritual está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 52 ao 56, quando os discípulos Tiago e João perguntaram a Jesus se ele queria que descesse fogo do céu para destruir uma aldeia de samaritanos que os havia rejeitado, exatamente como o profeta Elias fizera no passado sob as ordens de Jeová. Jesus, porém, repreendeu duramente os seus discípulos e declarou abertamente que eles não sabiam a que espírito serviam, demonstrando de forma definitiva que, ao contrário da divindade destrutiva do Antigo Testamento, ele não veio a esta terra para destruir a vida dos homens, mas sim para salvá-los. E o desfecho de toda essa verdade é um só:
Não basta apenas entender quem era a divindade do Antigo Testamento, é preciso se apartar definitivamente das leis de Moisés. O próprio apóstolo Paulo foi jurado de morte e perseguido implacavelmente porque pregava exatamente isso, que a lei mosaica jamais teve valor espiritual para salvar ninguém, sendo na verdade um sistema fraco e inútil, do qual o povo deve se apartar definitivamente e voltar-se para a realidade da graça de Cristo. Veja o que os líderes da igreja disseram textualmente a Paulo quando ele chegou a Jerusalém. E, ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque ouvirão que já és vindo. Evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos do 20 ao 22. Mesmo com todas essas evidências, muitos dizem por aí que o Cordeiro do Antigo Testamento representava a Cristo, mas isso é falso, pois é justamente o contrário. Jesus representa o Cordeiro. Ele assumiu essa figura porque, assim como um cordeiro mudo, ele se entregou de forma voluntária, sem ter culpa nenhuma, e se entregou puramente por amor à humanidade. Muitos também tentam justificar esse sistema antigo, dizendo que o Cordeiro era uma sombra de Cristo que apontava para ele, mas isso é apenas interpretação teológica errada. Vamos ser lógicos. Ser sombra não é necessariamente ser a mesma coisa. A sombra até se parece com algo, mas o que é válido de verdade é o real, e não a sombra. Ser sombra não significa ser a verdade, pois a sombra é vazia de realidade. Se o Cordeiro realmente representasse a Cristo, ou se essa sombra tivesse algum valor próprio, nós poderíamos continuar realizando sacrifícios até hoje. Mas a Bíblia é clara ao mostrar que esse tipo de prática sempre foi inútil para retirar os pecados. O engano religioso é tão grande que Israel, ainda hoje, deseja e planeja ativamente reerguer o terceiro templo em Jerusalém. E se isso ocorrer, a volta dos sacrifícios de animais acontecerá no altar. Com a restauração dessa prática de sangue, aquele povo, mais uma vez, estará oferecendo cultos e rituais, mas eles não estarão oferecendo a Deus, e sim ao próprio Satanás, repetindo exatamente a mesma idolatria que os antigos fizeram no deserto. Queridos irmãos, a verdade liberta, mas também incomoda. Há uma infinidade de outras evidências para este assunto, mas o vídeo ficaria bastante extenso e com o mesmo fecho. Se você quer continuar recebendo o conhecimento direto da fonte, sem rodeios, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal Bíblia Sem Engano e ative as notificações. Veja meus demais vídeos, pois são a verdade que te libertará do engano religioso. São vídeos bem trabalhados para sua compreensão e crescimento espiritual. Até o próximo vídeo.